Oi, gente bonita do canal Psicanálise na Intimidade. Mais uma vez, um prazer enorme estar de volta com vocês para trazermos mais um dos temas sugeridos nos nossos meios de comunicação através dos nossos seguidores, né? Todos eles, muito obrigada. Nós agradecemos, né, por estarem assim contribuindo com esse nosso trabalho, porque na verdade não é um trabalho somente meu e do Chico, é um trabalho para você da comunidade, né, que pode estar aí precisando de todos esses assuntos que vêm à tona aqui no nosso canal. Bom, nós hoje falaremos, não é, sobre apegos e apegados. Olha só que tema interessante, não é? Acho que o nosso seguidor estava com problema de apegação, não é pegação, acho que é apegação, não é? Por isso, devido à angústia, ele sugeriu esse tema. Chico, explica aí para os nossos seguidores como é que nasce esse negócio de apego e de pessoas apegadas, né? Como é que começou tudo isso, né? Como é que a psicanálise enxerga esse tema? Certo. Vai começar com as observações de Freud, né? Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, eu não gosto desse termo, né? Pai disso, pai daquilo, mas ele, né, introduziu a psicanálise. E em relação à questão do apego, ele sempre foi um observador, né? Sim. Como qualquer psicanalista precisa ter o senso de observação. Ele já trazia essa característica dele pessoal e ele começou a observar as crianças. E nessa observação ele vai verificar que quando as mães se afastavam em algum momento do filho, né, essa criança entrava num processo de angústia, né, uma tristeza, né, se ela estava alegre, ela mudava, né? Havia uma alteração de humor, que ele vai chamar de angústia da separação, né? Pode ser até um momento pequeno, que a mãe coloca a criança ali no berço para poder esquentar o mingau, né? Então ela é deixada ali, né? Então o que ela faz? Ela começa a andar para um lado, para o outro, para olhar, né? Houve um corte ali, uma separação. E ela tende a chorar, a expressar aquela angústia, né? Aquele dissabor, aquele momento em que a segurança dela, que a mãe representa, a segurança, a confiança, foi rompida de alguma forma. Alguns anos depois, um psicanalista e teórico chamado John Bowlby, ele vai realmente fundamentar, né, se aprofundar nessa primeira situação de Freud, colocada por Freud, para criar aquilo que ficou conhecido como teoria do desapego, do apego. Teoria do apego. Teoria do desapego é outra coisa. Teoria do apego. Sim. E ele vai observar tanto seres humanos quanto animais, Denilza. Então ele observou, por exemplo, os cisnes, né? E o que é que ele conseguiu verificar ali? Que quando a mãe, né, a mãe cisne se afastava dos filhos, um outro cisne ficava no lugar. E os cisnes não sentiam falta, olha que coisa interessante, não sentiam falta. Então, qualquer outro cisne que se colocasse ali, ele era absorvido, ou seja, comprovando que aquela presença, ela precisa ser preenchida. E era preenchida por uma presença próxima da mãe que saiu, né? Que o cisne é branco, né? O tamanho, a altura, o formato. Então eles não sentiam, não tinha uma perda daquela ausência, né? Não existia um buraco ali. Depois ele vai fazer muitas experiências com crianças e com os pais. Então, por exemplo, uma das experiências que ele faz é colocar numa sala pais e filhos. Então ele botava um casal ali e os 3 ou 4 filhos brincando ao redor daquele casal. Ele vai ver nessa relação de proximidade como cada criança reagia em relação à presença ou à ausência daqueles pais. Então, no primeiro instante, os pais estariam ali lendo, normal e tal, sem dar muita atenção àquelas crianças. Então, existia uma criança que ficava mais próxima dos pais, né? Brincando ali, mas ela queria brincar naquele território mais próximo. Uma outra ficava um pouquinho mais no meio, distante um pouquinho, uma outra mais distante ainda, né? Que são os tipos de apego que ele vai depois dizer. Certo? Escrever sobre eles, né? Exatamente. Então, em determinado momento, ele pedia aquele casal para sair da sala. E aí vinham as reações, né? A criança estava perto, ela chorava um pouquinho, mas depois ela, né, voltava ao normal. A que estava no meio, choramingava bastante com aquela ausência dos pais. E a que estava distante não tinha muita ligação, né? Não reagia muito, continuava brincando.
depois os pais voltavam para o ambiente. A criança que chorou um pouquinho, né, se satisfazia com aquela presença e voltava a brincar. A do meio continuava chorando porque queria mais aproximação e a que estava separada mais distante continuava distante. Então isso vai balizar, né, o tipo de personalidade, de acordo com a teoria de Bowlby, que cada criança em relação a essa proximidade, a essa relação de afeto com os pais, né, de segurança, de confiança, vai gerar no adulto futuramente. E um dos aspectos interessantes é essa criança que fica bastante afastada, que é o tipo de apego que vamos falar agora, que é o que ele vai chamar de apego de evitação. Sim. Então essa criança que ficou afastada, ela tende a uma certa frieza no processo do adulto, sim, né, nas claro, relações. É verdade. E é isso que eu queria que você agora pudesse falar para a gente. Os tipos de apego primeiro, né? Depois entrasse um pouco aí. Como é essa pessoa da evitação? Da evitação. Então, primeiro, como você falou, nós vamos falar sobre os tipos de apego. Então, nós temos aí os apegos emocionais, não é? Então, a criança que passou por um desapego, ela poderá, e muitas vezes o que a gente percebe no consultório, não é? E nos atendimentos online, não é? Que nós atendemos online, né? Inclusive, eu participei durante, acho que uns 2 ou 3 anos, de um grupo chamado MADA, que são Mulheres que Amam Demais. Eu ia sempre no MADA fazer grupo, né? Palestras, fazer trabalhos com grupo. E, né, o MADA trabalha as mulheres que são dependentes emocionais, né? Então, aí estamos falando de pessoas apegadas a outras pessoas, né? No caso aí, eram mulheres com problemas com as mães, mulheres com problemas com os parceiros, com os cônjuges, com os filhos, não é? Então, apego de pessoa para pessoa, não é? Que é muito advindo deste distanciamento da mãe que você acabou de falar, não é? Sim. Então, essa mãe, ou também famílias muito violentas, e quando a gente fala na violência, a gente sempre tem que entender que a violência, ela traz um distanciamento e uma aproximação. Mas não é esse distanciamento, essa aproximação, ela não é saudável, nem o distanciamento nem a aproximação. Então a mente fica num choque muito grande. Não é como é que eu faço com essa pessoa que eu amo? E essa pessoa que eu amo me bate, né? Essa pessoa que eu amo, ela me causa angústia, não é? Também se ela ficar longe, eu fico com saudade. Como é que eu fico nisso? Então veja que essa relação, que não é uma relação saudável, que na fase adulta a gente chama de uma relação tóxica, ela vai gerar um apego, mas é um apego doentio, não é um apego saudável. O que eu chamo de um apego saudável? Né? A gente conseguir construir uma relação com as pessoas e com os objetos ao redor, de forma que nós possamos usufruir, mas se for necessário nos afastarmos, ou seja, no caso de uma morte ou algum outro tipo de quebra de relacionamento, que a gente possa olhar para a gente com um amor próprio e deixar aquilo que não está mais fazendo bem ir. Sim. Não é? Então, aí sim é um desapego bom, porque aquela coisa que eu estava vivendo, aquela relação que eu estava vivendo, foi hora de dar um final, né? Deixar uma Fechou outra coisa. O ciclo, né? Exatamente. Assim como a gente está falando de apego às pessoas, existem apegos a ambientes. Aí a gente vai falar de apego ao trabalho. Aí vem os orcólicos da vida, aquela pessoa que só vive no trabalho, E agora que o trabalho vem para casa, ficou pior, porque a pessoa está em casa, mas está ausente. Sim. Olha aí como a gente está trazendo esse mesmo distanciamento que você falou aí da criança. O pai está na casa, a mãe está em casa, mas está lá distante. Então o filho não existe. As pessoas que estão ali não existem. É um apego ao ambiente. Mas também existe apego ao objeto, Francisco. Olha que interessante. O que é apego ao objeto? Aí nós vamos falar, não é, dos acumuladores de um modo geral. Pessoas que não conseguem se desprender de objetos. E assim que eu falo de objeto, pode ser também apego aos animais. Vou te contar um caso interessante, que é até de uma pessoa, né, assim, próxima da minha residência. Tinha 4 cachorros, né? Então os 4 cachorros vieram a óbito. E quem me relatou, inclusive, foi o marido, né? Eu estava passeando com o meu cachorro e de repente ela falou assim: e se esse cachorro morrer, o que a senhora vai fazer? Enterrá-lo.
Porque ele precisa ir. Lógico. Ele deverá retornar à natureza, não é, isso? Claro. Ela falou, mas a minha esposa não foi assim, não. A minha esposa, os cachorros morreram, já tem muitos anos. Ela mandou cremá-los, depois de cremados, mandou fazer uma caixinha, pintou de amarelo e está dentro de casa até hoje. Ele falou, quanto tempo tem isso? Muitos anos. Quantos anos tem sua esposa? Acho que tem uns 85. Isso aconteceu quando tem uns 40 anos. Francisca, ela tem as caixinhas há 40 anos dentro de casa, gente, guardada. Recordação, né? Recordação. Ao que será que essa senhora está realmente apegada? Não é? É uma pergunta que eu acho que toda pessoa apegada a pessoas, a trabalho, a ambientes e a objetos deve se perguntar. Não é, Francisco? É que vazio é que existe ali que aquele animal, aquele objeto, aquela pessoa está preenchendo, não é? Por representatividade. Esse animal, esse objeto, essa coisa que a pessoa está presa, é uma representação que está preenchendo algo nela. Né? Enquanto não for sanado aquilo, ela vai continuar, né, acumulando, no caso dos acumuladores, né? Pessoas que vão criar muitos animais dentro de casa, tornando uma situação desagradável, às vezes, para a família. Né? E até doentia, porque o ambiente se torna inóspito para o ser humano ali viver. Né? Então, o que a gente sempre traz na questão da psicanálise, né, é o seguinte, né? Ao que é que você está apegado? Como andam os seus apegos, não é? Como é que anda não seu apego, mas como andam suas relações no dia a dia quando você tem que se separar delas? Então a gente pode até falar aí, no caso de pessoas, um outro exemplo que eu me lembrei, que é de uma senhora que o filho já morreu, sei lá, há 4 ou 5 anos e ela conversa pelo Facebook com ele todos os dias. Quer dizer, aquela pessoa linda e maravilhosa que esse filho representava, claro, toda a dor de filho, nossa, é uma dor, nossa, enorme, a gente entende isso. Sim. Mas é mais bonito, porque o luto justamente existe para que você se separe daquele filho, no caso aí filho, de uma forma saudável. Não podemos permanecer... Que aquele filho viva dentro de você, porque no mundo externo ele não existe mais, mas aqui dentro ele permanece. É uma introjeção, né? É uma introjeção. Agora você ficar se comunicando e respondendo pelo filho para ela, no caso aí, ela já conversa e responde, né? Oi mãe, tô bem. Aí ela, oi filho, e você como é que tá hoje? Não tô bem. Quer dizer, imagine a situação, né? Então a gente vê que aí não tem algo saudável. Então esse vídeo é para que você que está aí do outro lado, né, se faça essa pergunta. Como é que eu estou diante daquilo que eu tenho na vida? Eu estou bem? Estou convivendo bem? Ou eu estou apegado com a minha casa, com os meus filhos, né? Porque também tem o lance da mãe que quando os filhos ficam adultos, ela não quer que os filhos casem, que namorem, que façam nada. Ela quer que o filho permaneça ali, preenchendo o vazio. Exatamente. Prepara até um quarto para ele ir com a mulher, morar ali naquela casa. Fica feliz quando o relacionamento não dá certo, porque quer o filho de volta, né? Isso. Trata dos netos como se fossem filhos. Isso tudo é apego, gente. É apego. A gente pensa que não, mas é apego. Tá apegado àquilo ali. Deixa o filho ir. Você teve a sua vida, o filho tem total direito de também seguir o caminho. E é uma individualidade, né? Ele precisa passar pelo processo de individuação, como o próprio Jung fala, apesar de sermos freudianos, nós fazemos essa ligação, de individuação, que é de crescimento do sujeito. Sim, claro, que é necessário. Bom, encerramos o vídeo por hoje. Somos muito gratos por você ficar aí conosco, sugerindo, dando sua opinião, contribuindo, passando esse vídeo para outras pessoas que podem estar passando por esse processo de apego. Não é verdade? Isso, faça os comentários. Surgiram outros temas também, a gente fica muito feliz de estar respondendo aos comentários e também produzindo novos conhecimentos junto com vocês. Um beijo, até a próxima semana.